E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que nos acompanha agora através das redes sociais. Que Deus o Senhor continue te abençoando, continue sendo contigo nesta hora. E que a palavra dele, que será dita agora, a ministração da palavra possa produzir na tua vida e na vida de todos os que estão aqui, uma semente de fortalecimento e crescimento em o nome do Senhor Jesus. Amém, amada igreja? Glória a Deus. Quantos amam de verdade a sua família? Dê um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia. Eu amo a minha família. Diga, eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Uma terceira vez, eu amo a minha família. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, como é culto da família, nós estaremos falando sobre a vida comum do lar. Amém, queridos? A vida comum do lar. O texto da nossa ministração está na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 7 a 12. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 7 a 12. A minha tradução é Nova Versão Internacional, você vai acompanhar conforme a tradução que você tem. A vida comum do lar. Amém, queridos? E eu quero de antemão deixar bem claro uma coisa. Nós não estaremos aqui abordando sobre casal, sobre casamento, mas a família como um todo. Amém? A família segundo esta graça, esta bênção que Deus o Senhor nos concedeu e que tem sido destruída e vilipendiada pelo mundo. Mas graças a pessoas como nós, cristãos, como você que nos acompanha, está disposto a entregar sua vida ao Senhor nesta noite. A família que Deus estabeleceu, não foi a justiça, não foram os juízes, não foram os legisladores. A família que Deus, o Senhor, estabeleceu, está prevalecendo e há de prevalecer. Amém, queridos? As pessoas têm confundido o amor de Deus com o amor do mundo. O amor do mundo é completamente fora do amor de Deus. E as pessoas confundem, acham que por Deus ser amor, a essência de Deus é amor, tem que aceitar tudo. E se esquecem que Deus estabeleceu regras, estabeleceu limites. E dentro disso a família faz parte. Dentro desse conjunto de regras e dentro desses limites, Deus estabeleceu regras para a família. Ao mesmo tempo, essas regras, esses limites estão aí para que a família seja feliz de verdade e não apenas de enganação, não uma enrolação, não uma coisa que teatral, que na frente de todo mundo parece ser feliz, mas quando esse todo mundo vai embora, a infelicidade toma conta. Não é esta família que Deus estabeleceu. Amém, queridos? E nós vamos entender isso lendo a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de 7 a 12. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura que diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém, queridos? Amados, no texto que nós lemos,
nós percebemos três grandes coisas. A primeira, que Pedro ele começa falando do marido e da mulher, mas depois ele segue. Quanto ao mais, ou seja, o mais em relação aos demais elementos, aos demais membros da família. Amém, queridos? E a família aqui, para Deus, não é só o marido, não é só a esposa, não só apenas os filhos, mas toda a linha de parentesco, sogros, noras, genros, sogras, sobrinhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. Nós precisamos entender que a família, ela tem um núcleo, amém? O homem, a mulher e os filhos. E a partir daí esse núcleo cresce, esse núcleo expande. E nós precisamos, dentro desta expansão, agir da mesma forma que nós devemos agir dentro do núcleo central. Mas não é isso que nós estamos vendo, não é isso que nós estamos vivendo. Mesmo dentro da família cristã, nós temos visto horrores, nós temos visto coisas absurdas. E isso tem gerado um conflito e questionamento até mesmo acerca da fé. Sobretudo por aquelas pessoas que estão tentando andar nos caminhos do Senhor, mas não encontram muitas vezes o exemplo, o testemunho prático de vida daqueles que se denominam cristãos. A nossa cristandade não pode ser conceitual, a nossa cristandade ela tem que ser uma ação prática daquilo que nós aprendemos, que nós testemunhamos e que nós pregamos. O primeiro aspecto que Pedro fala com propriedade, porque Pedro ele era casado. Há uma passagem nos evangelhos de Mateus que o Senhor Jesus vai na casa de Pedro curar a sua sogra. Então Pedro era um homem casado, Pedro tinha uma esposa, Pedro tinha filhos, e a sogra dele morava com ele, amém, queridos? É por isso que eu digo, nós temos o núcleo central da família, esposa, esposa, filhos, mas a partir daqui, esse núcleo ele tem que se expandir. Então, Jesus cura, e a sogra dele se levanta e vai preparar uma refeição para todos os que estavam com Jesus, inclusive Pedro. E é importante isso, por quê? Porque Pedro nos dá elementos importantes que nós devemos observar na nossa vida de casados e na nossa vida em família. Não é mais possível viver debaixo de famílias onde o chicote e a violência imperam, onde os filhos estão desajustados. Nós precisamos recuperar o equilíbrio do amor dentro do lar. A segunda lição que nós aprendemos é que as pessoas, em função dos desafios da vida, estão olhando mais para fora do lar do que para dentro do lar. E aí não me venha com aquela desculpa dizendo, mas eu preciso trabalhar para sustentar o meu lar. Queridos, eu só tenho verdadeira prosperidade no trabalho quando o meu lar, ele é um lar próspero, é um lar feliz. Tem pessoas que dizem, eu sou feliz no trabalho, mas infeliz no lar. Essa pessoa é cega, essa pessoa está se enganando. Como eu posso dizer que sou feliz fora do lar e sou infeliz dentro dele? É o mesmo princípio da primeira epístola de João, quando ele fala, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 2, quando ele diz, como pode alguém dizer que ama a Deus, mas detesta seu irmão? Quando eu sou feliz no meu trabalho, quando eu sou feliz fora de casa, mas infeliz dentro de casa, eu estou me enganando, estou enganando ao próprio Deus, eu estou enganando a fé. Porque como eu posso amar alguém que não vejo e detestar alguém que vejo? Ou como eu posso amar alguém que vejo e detestar alguém que não vejo? Nós nos enganamos. E, por fim,
esse aspecto de eu olhar mais para fora do que para dentro do meu lar tem levado à negligência espiritual, tanto do homem como enquanto sacerdote do lar. Porque este princípio Deus não tirou, esse princípio ele não acabou. O homem é o sacerdote, ele deve orar, ele deve levar a sua família a buscar a face de Deus. Mas essa negligência tem levado a esse descontrole que nós temos visto. Além da negligência sacerdotal, nós encontramos a negligência espiritual dos demais membros. Eu estou tão atribulado, eu estou tão preocupado com as coisas, eu estou com tanta vontade de conquistar meus sonhos. E nós temos sonhos e Deus, Ele ama quem tem sonhos, amém, queridos? Deus ama quem tem sonhos. Deus incentiva que a gente tenha sonhos. Ele fala isso no Velho Testamento e confirma. Quando ele diz no Novo Testamento, lá no livro de Atos, quando ele diz, olha, naqueles dias os vossos velhos irão profetizar e os vossos filhos terão sonhos. Deus ama os nossos sonhos, os nossos projetos de vida. Mas isso não pode servir de base para anular a graça do principal elemento, da principal célula da sociedade humana, que é a família. Se família não fosse importante, Deus não teria um filho que se chama Jesus Cristo, amém, queridos? Se família não fosse importante, Ele não teria o Espírito Santo, que é o amor de Deus personalizado na nossa vida, quando Ele diz que sobre nós Ele soprou o seu Espírito de vida, e nós passamos a ser alma viventes. É isso que fala em Gênesis capítulo 1, da criação do homem. Se família não fosse importante, Deus não teria mandado Eva para Adão. Deus não barganhou com Adão. Deus não chegou com Adão e disse assim, Adão, eu estou pensando em te mandar um elemento igual a você, diferente fisicamente, que é uma mulher. O que você acha? Deus não fez isso. A Bíblia diz que Deus olhou, Deus consultou diretamente o coração de Adão e viu que Adão não achava ninguém que lhe fosse idôneo, que lhe fosse semelhante, que lhe fosse parecido. E ele diz, quando ele manda Eva, para que eles coabitassem juntos, crescessem e multiplicassem. Veja que o termo crescer vem antes de multiplicar. Crescer aqui, queridos, é diferente de multiplicar. Multiplicar é ter filhos, sogros, sogras, genros, isso é multiplicar. Mas crescer é diferente. Crescer é o que consolida a base da família. O primeiro elemento que eu quero trazer nesta noite é que a vida comum do lar deve gerar diariamente intimidade. Amém, queridos? A vida comum do lar deve gerar intimidade. Lá no Salmo 116, versículo 1, o salmista diz assim: amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. O salmista está falando de intimidade. Eu amo o Senhor. Por quê? Porque Ele me ouve e Ele me responde. Ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele me ouve e me responde. Amém, queridos? A vida comum do lar deve gerar intimidade. Será que nós estamos ouvindo nossos cônjuges e nossos filhos? Será que os nossos filhos estão ouvindo será que os filhos estão ouvindo os pais? Cala a boca. Não fale nada, você não sabe dar nada da vida. O que é isso? Você vai querer me ensinar? Esse sonho é tolo. Ah, você tem um sonho bobo. Eu aprendi que existem sonhos, amém, queridos?
A Bíblia, ela só usa sonhos. Ela não diz se esse sonho é bobo ou não. Ela só diz apenas sonhos. Há alguns anos, quando eu namorava em Manaus, eu conheci uma jovem que era dessas que fazem demonstração em supermercado de produtos das empresas quando chegam. E ela fazia apresentação. E um dia eu estava num salão de uma amiga e nós estávamos conversando sobre sonhos profissionais. E cada um foi dizendo os seus sonhos. Quando chegou a vez dela, na sua simplicidade, ela diz: eu quero ser a melhor demonstradora que eu puder ser. Eu quero me aposentar sendo demonstradora. Parece uma coisa tão básica, tão simples, tão boba. Eu sonhava em ser juiz, promotor, não consegui. Um outro colega que desejava ser procurador, é procurador, eu acho que hoje deve ser aposentado, mas passou no concurso para procurador. Outro queria ser um grande empresário, e quando eu saí de Manaus, ele estava prosperando no ramo do comércio, não sei como está hoje, que já perdemos contato. E essa jovem também não tem mais contato, eu não sei como ela está. Mas ela tinha um sonho. E eu me lembro que quando ela falou, parte das pessoas riram, mas eu fui uma daquelas que não riram. Por quê? É o sonho dela. Pode ser bobo para mim, pode ser bobo para os que riram, mas para ela aquele sonho era importante. Amém, queridos? Não existe sonho bobo ou não, só existem sonhos. Diga sonhos. Os sonhos nos levam a falar, a conversar, a interagir. Porque quando eu falo o meu sonho, eu quero que aquele que me ouve me incentive, corrigir o caminho do meu sonho, me orientar no caminho do meu sonho. Tem gente que sonha, que quer ser feliz, eu quero ser apenas dona de casa. Hoje já tem homens com essa mentalidade, eu quero ser apenas dono de casa, eu quero que a mulher trabalhe, eu cuido de casa. Não vejo nenhum demérito nisso, não vejo vergonha nisso. É um sonho, amém, queridos? É um sonho. O que importa é que aquele que ficou com o seu sonho, uma vez realizado, faça para que ele seja o melhor possível. Se tem uma coisa que é chata, são os afazeres domésticos, os afazeres do lar. Quem trabalha fora e vai limpar a casa sábado ou domingo e tal, no feriado, tudo bem, é só um dia ou dois, você suporta. Mas faça isso os 7 dias da semana. Tem gente que não aguenta. Tem pessoas que têm sonhos de compartilhar. Eu quero compartilhar os afazeres. Eu quero compartilhar minhas obrigações. Eu quero compartilhar os meus desejos. Está na hora de nós aprendermos a ouvir e a responder. Está na hora de nós aprendermos a entender, a respeitar o sonho do familiar, daquela pessoa amada. Quando o salmista disse, eu amo o Senhor, porque Ele ouve as minhas orações e as minhas súplicas, é como alguém que casa e diz, eu tenho prazer de viver no meu lar, com a pessoa que eu amo, que eu escolhi para viver, porque Ele me ouve e me apoia. Já viram aquela máxima que tem filho que diz hoje que a família do meu vizinho é mais feliz do que a minha? Só que toda a vizinhança sabe disso, menos a família dele. Por que que isso acontece? Porque não há intimidade. Não há intimidade.
Nós precisamos gerar intimidade, gestacionar intimidade de novo. A gente fala que nós temos que gestacionar almas, mas nós também precisamos gestacionar sentimentos. A intimidade é uma delas. Precisamos reaprender isso. Intimidade, até no olhar, as pessoas se emocionam. No toque. Às vezes, e por favor, nós precisamos aprender a falar. As pessoas estão ficando muito cheias de mímica. Quer que o outro perceba pelo olhar. Quando há intimidade, há momentos em que você não precisa falar, porque o teu olhar diz tanto que toca lá no fundo. Mas hoje as pessoas só faltam arrancar os olhos para fora da órbita do rosto, e o outro não entende, nem repara. Aonde estão os corações de carne? Será que nós só estamos desenvolvendo corações de pedra? Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5, a parte A do capítulo 3, versículo 5 de Provérbios diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Confie no Senhor de todo o teu coração. Confiar de todo, não é parte. Para que haja intimidade, ou eu me entrego por inteiro, ou eu não me entrego. Não dá para ser apenas uma parte. Ou eu me entrego todo, ou eu não me entrego. Normalmente, no início de todo relacionamento, eu vou falar aqui casamento. No início de todo casamento é comum que nós tenhamos exercícios de intimidade. A pessoa arruma a mesa. Vou dar um exemplo para vocês. Sempre que eu estou em casa, eu que faço o café da manhã. Muito raramente é minha esposa, porque eu amo cozinhar, eu amo. Quando eu sirvo a minha família com a comida que eu faço, eu enxergo em cada uma delas, da minha esposa e das minhas filhas, a imagem de Cristo. É como se eu estivesse servindo a Jesus. Então eu procuro aprender a fazer o melhor que eu posso. E aí, a gente faz 2 cafés. Para mim tem que ser amargo, e para elas eu boto com açúcar. Mas esses dias a minha esposa chegou e disse assim: não, filho, eu vou separar. A gente vai botar o açúcar na hora, faz o café amargo, em vez de fazer 2 cafés toda vez. Tá bom. Só que toda vez vem aquele pote de açúcar ali na mesa. Aí eu fiquei olhando isso hoje, eu digo, rapaz, é tão feio ficar aquele pote de açúcar grande só para botar uma colherzinha na xícara. Aí eu fui atrás de uma vasilha menor, achei, botei o açúcar e botei 2 colheres. Por quê? Porque uma você bota o açúcar na xícara, com a outra você mexe, para não ficar melando o açúcar. Intimidade, queridos. Você se preocupa com cada detalhe, amém? Você se preocupa com os detalhes. Uma pessoa insensível ia passar 20 anos e não iria... Olha, e não é de maldade, não estou dizendo que a pessoa foi maldosa, não foi. Mas também não cresceu. Ficou na mesma. Claro que eu não percebo tudo, mas aquilo que eu posso observar, eu vou buscar. E aí eu disse, minha filha, ela olhou, por que 2 colheres? Que uma para botar o açúcar e outra para mexer. Para não melar a vasilha do açúcar. Entenderam, queridos?
Mas isso se estende para outras coisas. Ela estava fazendo almoço, lavou a louça do almoço e foi tomar banho. Aí eu vi que a mesa não estava posta, eu fui lá e arrumei. Então é assim que você faz, intimidade, amém, queridos? Detalhe, vou fazer 31 anos de casado, 33 de relacionamento, mas eu tenho que me descobrir em amor a cada dia. E não é só para minha esposa, para minha filha. A Aline já está casada, agora essa intimidade entre ela e o esposo dela. Eles têm que se descobrir. O segundo aspecto importante para uma vida comum do lar, depois das ações que devem gerar intimidade diariamente, é o respeito e incentivo. A vida comum do lar deve gerar respeito e incentivo. Amém, queridos? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 25. Mateus capítulo 12, versículo 25. É interessante essa lição que o Senhor nos dá. Porque ele diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que nós percebemos? Muitas vezes falta união na família, porque cada um tem a sua agenda particular. Eu já preguei isso aqui. Existe uma coisa que é a individualidade e o outro é individualismo. Amém, queridos? Nós temos nossas individualidades. Roupa de homem, roupa de mulher, sapatos, sandálias, adereços, pinturas. Isso são individualidades. Amém? Isso tem, não importa o teu estado dentro do casamento, homem, mulher, filho, não interessa. A individualidade sempre vai existir. Pensamentos. Tem coisas que eu penso diferente da minha esposa, diferente das minhas filhas e vice-versa. É normal. Individualidade. Amém? Faz parte da nossa natureza. Ela é importante, ela é imprescindível na nossa vida. Individualismo não. E qual é a diferença do individualismo? A individualidade, ele tem a ver com o nosso ser, amém? O individualismo tem a ver com os nossos objetivos. É diferente, ele não tem a ver com o nosso ser. Individualismo, ele tem a ver com os nossos objetivos. Eu quero algo, eu desejo algo. Então, individualismo é que é o problema. Por quê? Porque ele entra, ele nos leva àquela primeira ação. Eu começo a olhar muito para fora e esqueço de dentro. E isso faz com que gere a quebra da união, queridos. Nós temos que misturar, nós temos que dar liga. Mas o individualismo não permite, a individualidade sim. Homem é um indivíduo, mulher é uma indivídua. Quando unes os dois, se torna uma só carne, dá liga, dá união. Mas, se cada um começa a ter seu próprio ponto de vista e não convergir para algo que realmente leve à superação disso, nós temos individualidade. Cada um tem sua agenda. Eu quero trabalhar em 3 empresas. Eu quero trabalhar em uma. Eu quero desenvolver para viajar. Eu quero ficar onde estou.
Meu sonho é ganhar 20, 30, 40, 50 mil reais. Se eu ganhar um salário mínimo, tá bom. Isso vai gerar choque. Agendas particulares. A família, ela é um dom de Deus. Por que família não é só um núcleo, é um dom de Deus? Porque é algo na qual nós estamos inseridos. Nós existimos em função de uma família. Mas tem pessoas que pegam isso e jogam fora. Simplesmente jogam fora. Algum tempo atrás eu vi uma reportagem que no Nordeste tem uma escola para mulheres que desejam ser apenas do lar, a famosa dona de casa. E as meninas jovens, adolescentes, fazem um curso onde elas aprendem de varrer, lavar, enxugar, costurar, fazer tudo. A receita de bolo, comida das mais variadas, etc. e tal. E eu vi essa reportagem. Achei muito bonito. Achei bonito. Deveria ter algo para os homens. Não sei se existe, mas se não existe, deveria existir. Deveria existir. E aí, eu me lembro que quando eu fui trabalhar no outro dia, uma colega de trabalho viu aquela reportagem. E criticando, metendo a peia na reportagem. Meu Deus, o que é isso? Que absurdo, que século nós estamos? Estão ensinando as meninas a serem escravas. Você não gosta de ser do lar? Aleluia para você. Você não quer fazer serviço doméstico? Amém, não tem problema. Eu que vou questionar, eu não. Não é um sonho daquela pessoa não querer aprender nada de casa, é o sonho dela. Eu respeito, Deus respeita. Quem sou eu para criticar? Não vou criticar. Agora, você tem dinheiro para pagar alguém para fazer? Porque se você não tiver, alguém vai ter que fazer. Feio ou bonito, porco ou não, você vai ter que fazer. E aí, vai fazer o quê? Vai deixar acumular lixo, como algumas pessoas deixam acumular lixo dentro de casa? Eu acho que a gente não pode ser tão rígido. O sonho daquela mulher é cuidar bem da sua família. Tem gente que é assim. Nós não podemos dizer que essa pessoa está atrasada no tempo, na vida, porque eu não concordo com o ponto de vista dela. É o ponto de vista dela. Eu vou repetir algo que eu já disse, essa igreja sabe. Para mim, mulher pode ocupar qualquer cargo na sociedade. De presidente a general, a comandante, a de brigada, a coronel da PM, ou comandante da guarda municipal, ser chefe, ser dona, normal. Não é uma questão de competição, é uma questão de justiça. Quando nós aprendemos, queridos, nós vamos olhando pelos caminhos de Deus, nós vamos olhando na Bíblia Sagrada e vamos vendo como o Senhor ama isso. Gênesis capítulo 2, 24, ele fala sobre essa unidade. Por isso deixará o homem a casa dos seus pais, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Nós precisamos entender que a união vai muito além de modelos, vai muito além de juramentos, de contratos, de promessas. A união é algo importante, o respeito e o incentivo é algo primordial dentro desta união.
E quando eu demonstro respeito, não é quando eu aceito, porque nem tudo que o outro faz é correto. Até quando eu digo não, isso é respeito. Isso é respeito. Já imaginaram, queridos, se a pessoa ama o outro e sai por aí batendo, dando chute, dando pontapé, trocando socos, como se fosse luta de UFC. Tem uns que ainda filmam, né? Bota nas redes sociais. A vida não é um espetáculo. A vida não é um espetáculo. A vida é algo para ser vivida de forma discreta. Nós temos nossos momentos de graça, claro que temos. O brasileiro, por natureza, é um povo que é animado. Mas de tanto as pessoas e às vezes alguns elementos da mídia ficar dizendo que o que a gente faz não é engraçado, que o que a gente faz é pejorativo, que o que a gente faz é ofensivo, nós estamos nos tornando pessoas frias. Só está faltando nevar. Só está faltando a gente viver num clima europeu de tão frio. Andar de casaco. Estamos perdendo nossa espontaneidade. Mas incentivo e respeito. Você quer ver como você incentiva a outra pessoa? Quando ela está lá no computador e você passando ouve ela falar: nossa, esse curso está caro, esse curso está caro, esse curso está caro. E você senta com ela e pergunta assim: meu amor, ou meu filho, minha filha, o que você quer? Que curso você está olhando? Eu estou querendo fazer inglês, mas está X reais e a gente está aperreado. A pessoa nem sentou, mas você percebeu. E você senta com a sua esposa ou com o seu esposo, e aí a pessoa começa a conversar o que nós podemos fazer, porque eu estava olhando, eu vi lá a Maria, ou eu vi lá o Joaquim, ele está querendo fazer inglês, ou está querendo fazer uma pós, ou está querendo fazer um mestrado. O que nós podemos fazer para ajudar? E corta dali, corta daqui. Olha, temos uma excelente notícia para você. Você vai poder fazer o seu curso. Você vai poder fazer o seu curso. A Bíblia mesmo diz que a gente tem que pesar aquilo que nós vamos fazer, para que não comecemos e aí venha parar a obra. Quando eu incentivo as pessoas da minha família a seguir para o alvo, seguir para o sonho que ela deseja, eu estou trabalhando, amém? Para que o respeito e o incentivo nunca falte. A gente olha as coisas do ponto de vista da dificuldade. A minha esposa começou a olhar cursos. Ela já tem uma faculdade e queria fazer outra. Eu faço essa, faço aquela, e eu olhei algumas e vi os preços. E eu já tinha visto. E aí um dia ela chegou assim: filho, eu estava pensando em fazer isso. Será que dá? Não dá? Dá, a gente corta a despesa. Vamos cortar a despesa. Cortamos despesa. Economiza ali, acolá e tal, e estamos pagando. E oramos a Deus todos os dias para que ela termine o seu novo curso. Está fazendo pedagogia. Então é um dos sonhos que ela tinha. Então com isso ela vai poder agregar coisas para o sonho dela, para a realidade dela. E se não der, pastor Marco, a gente vende o carro, compra um mais barato e continua pagando. Mas ela vai terminar em nome de Jesus.
casa. Mas Satanás é sagaz, ele percebe que as pessoas de dentro de casa estão tão distantes que ele dá um incentivo. Quando ele vê aquela pessoa se esforçando, você é uma pessoa esforçada, né? Você merece, você se esforçou. Mas Satanás nunca diz assim, a tua família está te ajudando. Ele só fala você. Por quê? Para aumentar o nosso ego, para que haja uma individualidade crescente dentro do lar. Sempre que no meu trabalho eu fui elogiado, sempre, 100%, em que eu fui elogiado, eu dizia, devo isso à minha família. Quando eu morava com meus pais, eu devia isso à minha família por parte de pai. Agora que eu sou casado, devo isso à família na qual Deus hoje me constituiu. Pode pesquisar sobre a minha vida. Eu não tenho, nunca me calei quando alguém me incentivou. Você é um excelente profissional. Devo isso à minha família. A Deus e à minha família. A Deus e à minha família. Porque no dia que eu aceitar esse elogio só para mim, foi meu esforço, eu me esforcei, amém, queridos? Mas se não fosse a cobertura da minha família, eu não teria ido longe. Eu não teria ido longe. O meu ego teria inflado. E eu teria destruído tudo aquilo que eu estou construindo dentro dos princípios de Deus. Primeira Coríntios capítulo 13, versículo 5, quando está se falando das qualidades do amor, tem uma parte que diz, o amor não procura seus interesses. O amor não procura seus interesses. Nós estamos com o ego tão inflado, que estamos esquecendo que o interesse maior do casamento é fazer o outro feliz, amém, queridos? Mas à custa da própria infelicidade, é impossível você fazer o outro feliz sem que você primeiro seja feliz. É impossível. E mesmo que você não esteja tão feliz assim, mas a felicidade do teu próximo, dentro do teu lar, do teu cônjuge, dos teus filhos, do teu neto, te contagia de tal maneira que você fica tão ou mais feliz quanto eles. Vocês acham que Deus não se alegrou quando Ele nos criou? Tem gente que acha que Deus é como uma máquina. Ah, eu vou criar o Marcos. Pronto, criei o Marcos. Ah, beleza, tá lá. Aí coloca um grupo de anjos para cuidar de mim. Pronto, acabou. Não. Deus se alegrou quando eu vim. Deus se alegrou quando vocês vieram ao mundo. Deus se alegrou quando Jesus veio ao mundo. O fato de você não encontrar nada escrito disso não anula a ação de Deus. Vocês acreditam mesmo que Deus só se alegrou quando Jesus veio ao mundo? Como diz o Evangelho de São Lucas, quando ele diz que um grupo de pastores ouviu um grupo de anjos cantando e louvando, glorificando a Deus pelo nascimento de Jesus? Essa passagem está lá por Jesus, mas creia, cada elemento Deus se alegrou. E não é à toa que Deus continua se alegrando. Quando nós caímos, Deus não se alegrou, Deus se entristeceu. E Ele diz que Ele se alegra, os anjos se alegram quando um pecador se arrepende, diz a palavra. Amém, queridos? Nós precisamos também entender que essa alegria, ela entra dentro da nossa família, ela entra dentro do nosso lar. Pastor Marcos, tudo que o senhor está falando é muito bonito, é tudo muito legal, está tudo muito bem, mas o senhor não sabe que eu estou sofrendo em casa. Não sei, mas eu sei que nem todos estão felizes.
por vários motivos. Você que nos assiste agora deve estar da largura de uma linha, de tanta infelicidade. Mas eu estou trazendo elementos para todos que estão aqui, para você que está aí, para começar a mudar o teu destino, mudar a tua história, mudar a história da tua família. Não vai ser do dia para a noite, não é como na TV, não é como nos filmes. A pessoa se arrepende do nada, tudo dá certo. A gente olha aquilo e quer que aconteça da mesma forma. Bem-vindo ao choque de realidade, não acontece assim. Demora. Às vezes mais do que nós gostamos. Mas tenha certeza que se você viver o que Deus está pedindo, você vai vencer. Amém? Você vai vencer. Por fim, a vida comum do lar não gera violência. É preciso entender que a violência tem sua raiz no coração da pessoa ímpia. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 2, a palavra diz: do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. E o ímpio é uma pessoa cruel, arrogante, egoísta e injusto. E não é fácil, queridos. Já há nas redes sociais uma corrente de mulheres cristãs, evangélicas, e o número não é pequeno. Mulheres cujos esposos não têm função na igreja, até mesmo das mais altas funções, pastores, bispo, apóstolo e por aí vai. Esses dias um pastor de uma certa denominação, isso não saiu nas redes sociais, saiu nos jornais. A esposa estava arrumando o material para gravar e ela sem querer bateu e a câmera caiu, só que estava ligada. E ele começou a ofender a esposa. No dia seguinte, a esposa do lado dele falaram, ele pediu perdão, ele sabe que errou, etc, etc. Eu não quero entrar no mérito porque ele fez isso, não estou condenando esse pastor. Todos nós estamos sujeitos a erros, inclusive de ofensas, de palavras. Amém, queridos? Mas não é o fato dele em si, mas é o conjunto. É algo que tem se multiplicado. A violência. E eu não falo só da violência psicológica, a violência física mesmo. Isso é uma vergonha para nós. Olha, Deus não nos fez fortes homens, para a gente largar a lenha na nossa mulher. Ah, pastor, mas ela merece. Então, das duas umas, se ela merece, ou você casou com uma pessoa que você não se combina desde o princípio, ou você é uma pessoa enferma, que não sabe viver com uma pessoa que pensa diferente de você. É uma vergonha o homem levantar a mão para a mulher. Assim como é uma vergonha a mulher levantar a mão para o homem. Não deu certo? Não deu certo. É uma vergonha apenas pessoal. Ela não precisa se tornar uma vergonha física. Que Deus é esse que eu mostro para as pessoas que é amor, e a vizinhança sabe que a minha mão, ela é usada para esquentar o couro da pessoa amada. Violência contra os próprios filhos.
Eu sou contra essa lei da palmada. Vou logo dizer, eu sou contra a lei da palmada. Sempre disse e nunca tive vergonha, vou morrer dizendo. O Estado não tem que dizer se eu tenho ou não que dar uma palmada no meu filho. Isso é um problema meu. Eu apanhei e nem por causa disso me tornei frustrado, marginal, revoltado, deprimido. Palmada é uma coisa. Agora, de fato, você pegar o filho e dar de fio elétrico, queimar as mãos, as pernas, as partes, bumbum, coxa, a batata da perna, bater a ponto de quebrar as mãos ou a parte do antebraço, isso é violência, isso não é castigo. Deixar de joelhos por horas a fio, entortar a orelha a ponto de trazer surdez, o que é isso? Isso é violência. Eu não quero me ater hoje à violência psicológica, porque se fala muito nela. Eu quero me ater a essa violência física. A violência que deixa marca. Porque um tapa dói aqui nesse couro externo e dói lá dentro. A violência psicológica, ela maltrata, magoa. Mas acredite, a violência física, ela maltrata ou magoa 2, 3, 4, 5 vezes mais. Porque ela é o externar de algo que nós não somos cruéis, nós não somos estúpidos. Então, antes de você explodir, se cale, se tranque lá no seu quarto. Saia, vá na rua, dá uma volta. Mas cuidado, queridos. Ó, tá vendo? Ah, aquele irmão, aquele pastor, aquela pastora, tá vendo? Deus, o Senhor, nos dá a oportunidade para mudarmos. Amém, queridos? Esta mudança é algo que Deus espera com paciência e a gente não tem tido paciência. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 13, Jesus está lá no templo e tem várias pessoas orando. Mas enquanto todos se justificavam diante de Deus, a Bíblia diz que tinha um homem que era publicano, que não ousava levantar a sua face para os céus, mas com o rosto baixado, batendo no peito, dizia: Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador. E aí ele pergunta para os discípulos, no final, quem saiu justificado? Todos responderam, o publicano. Toda pessoa violenta precisa de tratamento. Toda pessoa violenta precisa de tratamento. Vou quebrar tua cara. Se você não for minha, não vai ser de ninguém. Cuidado com o que você diz, senão eu vou quebrar tua boca. Em um determinado local que eu trabalhei, um dia eu vi uma das colegas chegando com o olho roxo. Quando eu vi aquilo, eu sabia que ela tinha levado um esquenta-couro do esposo. Não perguntei nada, não falei nada. Precisei ir na sala dela, não era só ela que trabalhava lá, eram outras pessoas. E eu estava bem próximo da mesa dela, quando uma outra colega olhou: menina, o que foi isso? Não, é que eu escorreguei e bati na quina da pia. Detalhe, não sei se ainda é, na época ela era crente. O esposo era crente. Não sei se ainda são casados.
Você tem que ser uma pessoa muito desligada para perceber que a pia não deixava aquele tipo de roxo. Não deixa. Nós precisamos controlar nossos nervos, amém, queridos? Nós precisamos, o amor, ele é antes de mais nada paciente, diga paciente. Agora, para que a violência saia da minha casa, é preciso primeiro que eu entenda que estou doente e preciso de tratamento. Amém, queridos? A pessoa precisa entender que ela está doente e precisa de tratamento. Segundo, ela tem que se permitir ser tratada. Não basta reconhecer, eu estou doente. Ela tem que se permitir ser tratada. E por fim, ela tem que entregar a sua vida a Cristo, porque somente Cristo é capaz de nos purificar de toda enfermidade e tirar de nós todo pecado. Se eu não confessar diante de Cristo os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas falhas, o Pai nunca aceitará a minha desculpa, porque somente por Jesus, através de Jesus, é que eu toco o coração do Pai. Por isso é que está descrito na palavra que tudo aquilo que eu pedir ao Pai em nome de Jesus, ou seja, por intermédio de Jesus, é que Ele vai me ouvir. Sem Jesus, sem perdão. Sem Jesus, sem perdão. E o que Deus está dizendo para nós nesta noite, queridos, é como diz na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. O que eu pergunto nesta noite é até onde vocês estão dispostos a ter a vida comum do lar? Até onde? Até que nível? Até que profundidade? Deus trouxe para nós nesta noite 3 princípios: intimidade, incentivo e a retirada da violência. Intimidade, respeito, incentivo e retirada da violência. Diga comigo: intimidade, respeito e incentivo e retirada da violência. Não são apenas esses elementos, mas eu quero trazer somente eles nesta noite, para que você que aqui está, para que você que aí está nos acompanhando, entenda que é possível viver a vida comum do lar. Ela não é perfeita, não. É vivendo de erros e acertos que nós vamos crescendo. Agora, a vida comum do lar pode ser prazerosa quando nós temos Cristo em nossas vidas e Cristo faz parte da vida da nossa família. Ela é prazerosa. Depois de mais de 30 anos de casado, o meu amor pela minha esposa é o mesmo de quando a conheci. São mais de 32 anos de relacionamento. O amor que eu tenho pelas minhas filhas é o mesmo de quando eu peguei cada uma no colo. É o mesmo. Outro dia, e com isso eu encerro. Foi uma das meninas que disse assim: acho que o papai não aguenta mais a gente. Eu digo: olha, a não sei que o papai chegue aos 80.
Eu ainda consigo carregar cada uma de vocês e a mãe de vocês no meu colo, mesmo hoje. Meu pai, antes de morrer, ficou bastante doente. E várias foram as vezes, já com quase 80 anos, eu precisei carregar meu pai no colo. Saiba viver a vida comum do lar. Aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.